Então, bom dia, professor. A gente vai trabalhar hoje um experimento, né, feito a partir de um objeto que ele está em desaceleração em relação a um fluido. A gente vai começar aqui ilustrando como seria esse objeto. Esse objeto tem massa m0, certo? Ele está percorrendo aqui um fluido, ou a água ou o ar, vai depender também de qual fluido a gente se refere, ou melhor, de qual resistência, né? Esse objeto tem massa n com o V0 nessa velocidade aqui. Então a gente diz que a R, ou seja, a sua resistência, a desaceleração dessa resistência, ela é proporcional à velocidade. Tendo em vista isso, a gente pode determinar que aqui seria x e a gente não poderia nos preocuparmos com a variável y, né? Que aí ela não vai influenciar em nada. Então, F é igual a m vezes a, no caso seria a força vezes a sua massa vezes a aceleração desse corpo. E a gente vai igualar a essa desaceleração do fluido com sua velocidade. Beleza? Isso significa que a derivada dessa velocidade é igual a e menos beta sobre n dt. Então aqui a gente organizou essa equaçãozinha aqui, essas duas equaçãozinhas, para obter de fato a sua derivada. Ok? Agora a gente, por meio das derivadas, vamos integrar essa equação. Isso mesmo. Então a gente integrando aqui vai ficar que a integral de v vezes 0 é a derivada da sua velocidade sobre v, igualando, claro, aquela desaceleração de beta, né, que a gente comentou no início. E tem outra integral de tempo de 0 dt. Aí o que acontece? Aqui a gente vai aplicar uma propriedade do logaritmo. A gente vai ter que fazer essa substituição, né? Então, essa derivada aqui vai ficar ln de v v0. A gente iguala com a integral de beta mais t0. O que isso significa? Aí a gente agora vai precisar aplicar uma propriedade do logaritmo, que seria a exponencial. Tudo bem que o logaritmo tem várias variáveis, né, de propriedades, mas especificamente nesse problema a gente vai trabalhar agora a sua propriedade exponencial. Então, organizando essa integral, ela vai ficar ln de v menos ln v0, igualando, claro, a constante, que é beta, ou melhor, menos beta sobre m vezes t. Ok? Substituímos aqui os valores, certo? E aplicando a sua propriedade agora, a gente continua dizendo que ln é v sobre v0, onde menos beta sobre m multiplicando t. Ok? Posteriormente, a gente vai dizer que a exponencial de ln é igual a v sobre v0. A gente vai igualar, claro,
E substituindo, vai ficar esse valor aqui, onde C é igual a menos beta sobre M vezes T, multiplicando V sobre V0. Isso vai surgir uma nova equação, certo? E essa equação ela vai nos dar, de fato, uma possibilidade de enxergar o problema de maneira diferente. E o que isso significa? Essa equação ela vai se transformar nisso aqui. Fazendo as contas, temos que V de t é igual a V0 C menos beta sobre M. Então, vejamos. Vou passar para outra folha aqui, para ficar melhor. A equação que nos resultou foi V igual a T, onde V0 de C é elevado a menos beta sobre M vezes T. E o que isso significa? Vejam só, a gente precisa também, como o professor disse, não só fazer as equações, mas demonstrar por que isso acontece. Então o professor Fidelis também sugeriu que a gente demonstrasse isso através de um gráfico. E a gente, para fazer essa demonstração, é bem simples. A gente tem um corpo, né, que ele está desacelerando. Vamos supor, se a gente atirar numa água, a bala ela vai resistir até um breve momento, até que ela pare. Ela não pode continuar eternamente, infinito. A água ela faz com que a bala ela desacelere exponencialmente. E aqui, neste gráfico, onde V é a velocidade e T é o tempo, vai chegar uma hora que esse objeto ele vai caindo a velocidade conforme o tempo, até que ele pare. Isso significa que aquilo tem uma superfície de atrito. A gente pode chamar de SA. Considerando, claro, que isso também vai depender do fluido em que esse corpo ele está se movimentando. Existem variáveis de fluidos que dependem, claro, também da sua, neste caso, resistência. Cada fluido tem uma resistência, no caso. Isso significa que esse gráfico aqui, ele representa esse fenômeno. Ou seja, essa equação aqui que obtemos no final significa que o objeto, no final das contas, ele está desacelerando conforme o tempo. Então é isso, espero que vocês tenham compreendido. Muito obrigado e até a próxima.